Olá pessoal, sejam bem-vindos ao rescaldo da 13ª jornada, uma vitória do Futebol Clube Porto na casa do Tondela contra a organização defensiva do Cristiano Bacci. Já sabíamos que ia ser um jogo difícil de encontrar espaços, um jogo que iria ser complicado de achar o primeiro golo e depois sim do primeiro golo iria ser um resultado mais tranquilo para o Futebol Clube Porto, ia ser uma exibição mais tranquila depois do primeiro golo, até porque este jogo sucedia ao derby, ao clássico entre Benfica e Sporting, e a própria massa adepta do Porto estava muito nervosa para que o jogo começasse e para que o Porto conseguisse triunfar, até porque se nós pensarmos na época passada, nós tivemos várias chances para passar para o primeiro lugar, mais ou menos nesta altura do ano, e a equipa vacilou. Sempre que tivemos essas oportunidades, a equipa o ano passado vacilou, e nós como adeptos estávamos um pouco receosos de como é que iria ser a atitude da equipa e se iríamos conseguir manter os níveis, pelo menos de concentração, de competitividade, porque nós, adeptos, temos uma noção errada em relação aos jogadores. Nós por vezes pensamos que pode haver 100% de inspiração em todos os jogos, e isso é mentira. Mesmo para jogadores de topo em relação à criatividade, a inspiração é algo que não está sempre presente. E quando a inspiração não está sempre presente, é preciso perceber como é que se consegue ganhar um jogo de futebol. Ou seja, o Porto não necessita de individualidades para ganhar jogos de futebol. O Porto tem um treinador que olha para o jogo de futebol como um jogo de xadrez. E uma coisa que eu disse na stream e que foi muito feliz, e vai ficar, essa frase vai ficar para definir o futebol do Farioli. Enquanto que, por exemplo, o Rui Borges, que gosta de jogar em ataque organizado, olha para o xadrez como uma forma de nós empurrarmos as peças adversárias do xadrez para o bloco adversário, ou seja, para o meio-campo adversário, e aí, quando as peças estão todas baixas, nós construímos o nosso ataque. O Farioli pensa o contrário. Pensa em atrair as peças dos adversários para o nosso meio-campo, ou pô-las o mais subidas possível, para, através de um passo de ruptura ou através de dois passos no máximo, conseguir encontrar o espaço nas costas da defesa, e esse espaço normalmente que se encontra entre central e lateral. E é por isso que o Porto muitas vezes anda ali com a bola nos centrais, às vezes os outros centrais e a equipa adversária sobe um pouco no terreno e abre um pouco a largura defensiva, para depois existir então esse tal movimento de ruptura que pode ser feito pelos extremos, ou pelo Gabri Veiga ou pelo Frolt, ou seja, ou pelos interiores, ou pelos extremos, ou pelo ponta de lança, e são jogadores muito fortes a atacar os espaços, são jogadores muito inteligentes e que são muito velozes, que são muito rápidos. A diferença de velocidade entre um central da Liga Portuguesa e um jogador da frente de ataque do Porto é muito grande, ou seja, o jogador do Porto está a atacar a bola de frente, está a atacar a baliza de frente. O jogador, deste caso do Tondela, está de costas para a baliza, está a ver a bola assim, ainda tem que se rodar, tem que rodar o corpo e só depois é que pode atacar a bola. Ou seja, é um lance muito difícil de defender. Eu por acaso conseguia fazer esses passos de ruptura, e é algo que dá muito prazer ao médio olhar às vezes um movimento de ruptura e conseguires fazer um passe dessa qualidade e com essa precisão. É algo que sabe muito bem ao médio centro de fazer. E isso é futebol, ok? Se vocês perguntarem assim, Marquinhos, mas gostaste da primeira parte? Não gostei. Acho que tivemos macios. Vocês vão ver a análise em vídeo comigo e vocês vão perceber que nós tivemos macios em alguns momentos sem bola, inclusive, é coisa que o Porto nunca tinha estado até ao momento. Mas convém relembrar que era um jogo que os próprios jogadores estavam muito nervosos e sabiam que este jogo é importante para aumentar a vantagem e para consolidar os índices de motivação, os índices de confiança, para acreditarem mais ainda no que estão a fazer todos os dias, e estão a fazer bem, e estão a trabalhar bem. A própria maneira como o Porto entrou no jogo, e vamos ver isso também ao detalhe, com o William bem aberto, o Frolt a procurar a ruptura entre central e lateral, porque o William, ao estar bem aberto, o lateral acompanhava-o para não lhe dar espaço, e depois existia uma lacuna muito grande para preencher entre central e lateral, e isso foi feito logo com movimentos de ruptura do Frolt. Só que os jogadores de Tondela, como são orientados pelo Bacci, um pragmático, sempre que sentiam que a equipa estava desorganizada, ou que podiam sofrer golo, ou que podia haver perigo, recorriam à falta, recorriam ao empurrão nas costas e não deixavam os jogadores do Porto jogar. E mesmo por isso o jogo torna-se realmente complicado, e eu acredito que esta equipa do Tondela não vá ser brilhante, não é isso que eu estou a dizer, mas a jogar assim, ou seja, a tentar lutar por cada ponto como se fosse o último,
vai estar sempre mais próxima de pontuar. E mesmo na conferência de imprensa, um dos jogadores do Tondela disse mesmo que a equipa a jogar assim vai pontuar, ou seja, não é uma equipa que se preocupa em jogar bonito, não é uma equipa que se preocupe no momento muito com bola, mas sim em pontuar, seja a bem, seja a mal, é aproveitar cada detalhe do jogo. O destaque também para o irmão do Félix, o Hugo Félix, que é um excelente batedor de bolas paradas, tem muita técnica, tem um primeiro toque muito afinado, um passo muito afinado e tem algo que, apesar do talento e da sua criatividade, é um jogador com bastante comprometimento defensivo. Eu vi-o a fechar várias vezes quando o ponta de lança o Maranhão estava cansado e ficava na frente a descansar, ele acompanhava para fazer uma posição mais baixa, para não deixar a equipa descompensada e, portanto, eu tenho a dizer que espero que ele tenha uma boa carreira e passamos então para a análise em vídeo. Lembrando só, para concluir este assunto, que às vezes não é importante ter um futebol floreado, um futebol de nota artística elevada, porque a nota artística é bonito ver o futebol, todos nós gostamos de ver uma finta, uma tabela ou várias tabelas, futebol a primeiro toque, sempre muitos passos até chegar ao golo, encontrar a baliza adversária com bastantes mecânicas diferentes dentro da grande área, e é esse o maior aspecto que eu tenho que apontar ao Farioli, que é quando chegamos ao último terço, quando chegamos à dentro da grande área, ter melhor definição, ter melhores mecânicas, pôr os jogadores a encontrarem-se uns aos outros de olhos fechados, e isso também tem que vir do treino, ok? Nós já temos tudo o resto do jogo, a organização defensiva, a transição defensiva, a transição ofensiva, as bolas paradas. Depois, nos aspectos mentais, a equipa é muito forte na concentração, na dedicação, na mentalidade, na determinação, no querer, na entreajuda. A equipa está toda ela muito forte. É só tentar encontrar uma maneira de introduzir nos treinos. Porquê? Porque eu senti a equipa até aos primeiros 20 minutos sem subir muitas linhas. Depois o Porto começou a sentir que o Tondela ia ficar muito baixo. E o que é que o Porto fez? Projetou-se e pôs cada vez mais a sua linha defensiva subida e pôs cada vez mais homens entre linhas, pôs cada vez mais homens perto da grande área adversária. Isso fez com que o Porto tivesse cada vez mais perigoso, apesar de eu não sentir muitas ideias, muitas tabelas, muitas combinações no último terço, certo? Mas só o facto da linha defensiva subir e ter muita mais presença de homens perto da grande área adversária já ajuda muitíssimo para os jogadores se encontrarem uns aos outros, para haver um ressalto e a bola sobrar para nós, como aconteceu naquele lance com o Mora estava fora de jogo. Nós tínhamos 4 homens dentro da grande área, perto da zona da bola, ou seja, a probabilidade da bola sobrar para nós era muito alta e o futebol às vezes parece que foi sorte, sobrou para o pé. No futebol não há sorte, a sorte procura-se. Há sempre uma intenção atrás de fazer alguma coisa, certo? Às vezes nós adeptos, lá está, estamos a ver o jogo com as emoções, queremos ver um momento bonito e nem conseguimos tirar prazer dessas coisas que nos passam a olho nu. Até eu próprio, sou sincero, eu posso estar a analisar como analisei para a rádio, em termos táticos e tudo mais. E uma pessoa vê o jogo e vê bem o jogo e consegues perceber muita coisa. Mas tu, quando vais ver o jogo a frio, é uma sensação completamente diferente. Tu consegues-te a perceber de tudo o que é que o treinador pretendia. E outro ponto positivo também, para fechar a introdução, é que o Farioli não esperou pela primeira parte ou pelo intervalo para mudar muita coisa. Claro que houve ainda mais energia vinda do balneário na segunda parte. Mas essa subida da linha defensiva já começou aos 30 minutos, aos 25, 30 minutos, ou seja, o Farioli tentou logo, ele viu que não ia, que o Porto não estava a produzir o suficiente, que não estava a criar o suficiente, que os jogadores não estavam a ter a energia que deviam de ter. Portanto, o Farioli tem sempre um papel bastante ativo no banco. E lá está, acho que é um treinador que também as pessoas estão a criticá-lo um pouco do jogo ofensivo dele, porque os jogadores também não decidem muito bem no último terço. Ok, pode ser mais treinado, ok, eles podem decidir de olhos fechados, mas também é preciso um QB de talento nessa altura, certo? Por exemplo, aos 5 minutos o lance que o Moura se projeta na frente, que ele podia perfeitamente ter encontrado uma hora fora da área e uma hora daquela zona na diagonal, naquele ângulo da grande área da parte esquerda do campo para puxar para o pé direito e fazer o remate cruzado. Ele é de facto muito forte e o Francisco Moura, ok, tentou meter no Samu, mas o lance acabou por não ser bem definido porque a bola nem entrou no Samu, os defesas cortaram a bola e eu acho que o Moura ali tinha até mais chance de fazer gol. Por exemplo, estou a dar um dos exemplos.
Mas vamos então passar à análise em vídeo. Não se esqueçam de deixar o subscribe, de ir a swipe up nos comentários do YouTube e para darem hype aqui no vídeo. Deixem nos comentários também a vossa opinião sobre o jogo e como é que vocês sentem que o Porto está. Se acreditam que o Porto está a jogar mal, ou se conseguem ver o jogo já de uma forma diferente e olhar para todos os momentos do jogo, não apenas para o jogo organizado ou apenas para o último terço, porque o futebol há mil e uma formas de chegar ao golo e o Porto ainda ontem provou isso através de uma bola parada e através da pressão alta que já caracteriza a equipa. Portanto, deixem a vossa opinião e espero que estejam a gostar agora do conteúdo de forma mais ativa, porque isto é só o começo de algo muito grande. Como vocês já sabem, eu digo isto desde o início. Portanto, até já, pessoal. Portanto, pessoal, passando aqui à análise e vídeo, relembrando que também houve algo muito importante na segunda parte que para mim fez o Porto ainda crescer mais no jogo, mas vamos esperar por esse momento, que foi uma mudança tática, uma pequena nuance, porque o Porto é muito sólido, como é que eu quero dizer com muito sólido? É muito rígido no seu sistema ofensivo e o que nós vemos com o Porto com bola 90% do tempo é 2-3. 2-3. Ontem o Luís Freitas Lobo no relato até estava a dizer o 4-1, mas não é 4-1 porque os laterais não estão na linha dos centrais, os laterais estão na linha do Varela. Portanto, na minha opinião, pronto, para nós percebermos, quando dizemos 4, é que tem que estar uma linha de 4 bem definida. E não está, estão dois centrais e os laterais estão na linha mais do Varela. Que é o que nós conseguimos ver aqui. Estão os centrais lado a lado, está a linha de dois, e os três, o Moura, o Varela e o Alberto. Certo, maltinha? Temos aqui um Tondela a defender em 4-4-2, como nós já sabíamos e estudámos na antevisão do jogo. E temos os tais médios alas que estão numa posição híbrida e equidistante, ou seja, estão tão próximos do médio interior como do lateral. Temos o médio, ou no caso do médio esquerdo, está equidistante do Frolt, do Alberto, e também pode dar uma perna ao extremo para fazer o tal 2 para 1 defensivo quando a bola entrar no William, certo, maltinha? Pronto, é isto que nós temos aqui, ou seja, o tom dela foi igual a si próprio, fez exatamente o mesmo que nós vimos na antevisão contra o Gil. Vemos o Varela tapado, até agora neste momento acompanhado mais próximo pelo Félix, e vimos os pontas de lança do Tondela, os dois jogadores mais avançados. Era raro saírem na pressão, ok, malta? Ficavam muito aqui neste bloco médio-alto, mas não saltavam na pressão. E como vocês conseguem ver aqui, o Porto encontrou o espaço muito bem. Sempre que existe este 4-4-2, este 4-2-2-2, este 4-2-4, existe normalmente muito espaço na largura. Sempre. Eu já apontei isto contra o Vitória, contra o Tondela era igual, ou seja, o Porto, quanto mais encontrar este espaço na largura, depois arranjar a maneira de tabular e encontrar os espaços interiores, vai conseguir melhorar muito o seu jogo ofensivo. Aqui acho que teve muito bem o Farioli logo no início do jogo ao minuto. A abordagem tática do Farioli, as mudanças das peças do xadrez do Farioli teve muito bem. Eu vou-vos explicar porquê. Nós vimos na antevisão que o lateral acompanhava o extremo do Gil sempre e havia um espaço muito grande entre o central e o lateral e esse espaço normalmente era fechado pelo médio, que é o médio neste caso está a acompanhar o Frolt. Mas assim, o Frolt, como tem mais disponibilidade física, o que acontece é que o Frolt ganhava, por ser mais rápido, ganha os espaços com mais eficácia. E este passo do William saiu um bocado curto. Até saiu bem, mas há aqui, lá está, já há carga nas costas com o cotovelo do Frolt, que podia dar logo perfeitamente para cartão. Ou seja, o Cristiano Bacci é muito inteligente em fazer com que a equipa perceba em quando está perigo, ou seja, quando sente perigo, faz uma falta para parar logo a jogada o mais rápido possível. Porque logo ao minuto o Porto deu para perceber que trouxe a lição bem estudada de casa. Os analistas fizeram um bom trabalho, o Farioli fez um bom trabalho e eu próprio, e vocês sabem, eu gosto muito mais de futebol de espetáculo, mas isto, o Porto jogou bem. Reparem aos 5 minutos. O Porto aos 5 minutos tem um lance que o Francisco Moura projeta-se na esquerda, o PP faz um passe progressivo, um passe de ruptura rasteiro, com muita eficácia, e é aqui nestes momentos que nós dizemos, que eu digo, que
a gente critica muito o Farioli por causa desta falta de definição na grande área. Eu acho que ele, quando conseguir introduzir mecânicas dentro da grande área, o Porto ele vai ser adorado por todos os adeptos do Porto, o treinador. Aqui neste caso, o Francisco Moura solicitou o movimento do Samu, tudo bem, mas para meter este cruzamento tem que ter certezas que a bola vai entrar. Os jogadores aqui têm que começar a ter mais, a querer mais que ter eficácia. A dizer assim, nós quando formos lá à frente, quando tivermos estas rupturas, temos que as aproveitar, temos que tirar de cada lance o máximo possível, ofensivo. Aqui o Porto, muito bem, eu não percebi, o Tondela estava a querer pressionar alto neste lance. E o que é que eu senti aqui? Isto é perfeito para o Porto, porque o Porto, olha o espaço que já tem aqui nesta zona do campo, que eu até vou selecionar. O Porto está cheio de espaço. O Diogo Costa normalmente nunca falha este passe de primeira. Esta bola se sai com mais força. O Diogo Costa, o Porto saía logo ali em transição ofensiva. Portanto, eu aqui acho que o Tondela teve mal em sair na pressão ao Porto, na minha opinião. Reparem aqui, mais uma vez, o Porto tenta puxar as peças do tabuleiro de xadrez para o meio campo para depois ferir o espaço nas costas com movimentos de ruptura, neste caso do Samu. Agora, vocês dizem assim, mas não funcionou. Não funcionou porque o portador da bola, o Alberto, falhou um passe longo. Há sempre, os jogadores podem falhar, mas não quer dizer que a ideia esteja errada. Este passe, que se sai com mais força, a bola entrando no Samu, o Samu está na cara do guarda-redes. Esta é a realidade, pessoal. E a bola não é pelo Alberto ter falhado o passe, que a ideia que é má. A ideia é boa. Se me disserem assim, Marquinhos, gostas de ver... Lá vamos voltar à mesma conversa. Preferes ver passos curtos, passo longo? Eu gosto de ver a maneira como a equipa encontra os espaços. Eu também não gosto de equipas que andam a passar e nunca andam à procura de espaços para tentar ferir o adversário. E o Porto muitas vezes está a passar nos centrais, mas está à procura desses espaços para ferir as costas do adversário. São 10 minutos de jogo e nós já vimos aqui bastantes lances que o Porto podia ter sido perigoso se os jogadores tivessem definido melhor. Agora vai uma crítica negativa. Neste lançamento longo do jogador de Tondela, se repararem, o médio do Porto, ou o central do Porto, está com 2 jogadores do Tondela em cima dele. Isto nunca pode acontecer. Está em superioridade numérica. O Kibior estava em inferioridade numérica, perdeu a bola e depois o ponta de lança, que é muito forte fisicamente, do Tondela, acabou por ganhar a bola. Mas o que eu acho é que este ponta de lança do Tondela ganha muitas bolas de cabeça, mas faz muitas faltas, amarra muito com os braços e de forma muito excessiva. Ou seja, acho que se fosse gol ali ia ser falta. Reparem aqui no Frolt, tem esta capacidade de recuperar a bola. O Porto, muito bem, mete a bola no Varela, que está sempre de frente para o jogo, que vai encontrar o Rodrigo Moura entre linhas. E aqui eu acho que há uma coisa que está mal neste lance. Reparem aqui, o PP está muito próximo do Moura. O PP aqui neste caso tem que estar mais aberto na linha. Para quê? Para o Moura, ao receber, ter mais espaço. O Moura, ao receber, tem que estar um para um contra o 6 adversário. Papão do 6 adversário tem que estar sozinho. Mas para isso o PP não pode estar colado a ele. O PP tem que estar aberto na linha e, de preferência, quando Moura receber a bola para a frente, fazer um movimento de ruptura, dando uma distânciazinha do defesa. Não é estar em cima da linha da defensiva que vai estar fora de jogo. Recua um bocado a linha defensiva e quando o Moura se vira para o jogo e consegue tirar o adversário da frente, começa a iniciar um movimento de ruptura na diagonal para a baliza. Isto era o que eu acho que ele devia ter feito. Reparem, ele está a passo, a olhar para a bola e está só depois. Agora é que isto está mal. O PP já devia estar aqui, mais aberto, a fazer a diagonal para dentro. O Moura virava-se para a baliza, metia-lhe a bola, era golo. Ou seja, o PP aqui teve mal, adormeceu. E logo a seguir compensa com um bom último passe, que para mim ainda o movimento do Samu ainda é melhor do que o passe. Ou seja, o movimento do Samu, reparem, ele está à frente do adversário e vai-lhe ganhar as costas, sem fazer quase força física nenhuma, só no movimento, na aceleração e na pujança física que tem, porque a sua pujança física faz-lhe ganhar muito território no campo, ou seja, ele só a vir na diagonal, no movimento de ruptura, ganhou-lhe as costas ao defesa, o defesa quase que não lhe conseguiu meter os braços, só que depois é aqui que o Porto falha, que eu acho que o Porto aqui tem que ser melhor trabalhado, ou seja, o movimento de ruptura do Samu está a ser observado pelo Moura, está a ser observado pelo William e este movimento de ruptura tem que ser solicitado pelos colegas. O William Gomes tem que ir a pique, da mesma forma que vai a pique pressionar em cima dos adversários, tem que ir a pique atacar este segundo posto. Aqui, a pique, não pode, aqui tem que estar ali. E o Samu tem que levantar a cabeça, ganha a diagonal,
está sem ângulo, levanta a cabeça e mete a bola ao segundo poste. Não pode, no Porto não pode ser perdulário nestas situações, porque os jogos depois ficam complicados. Os jogos ficam muito complicados. Aqui o Samu pega, levanta a cabeça, está sem ângulo, ok? Ele não é nenhum R9 para meter a bola logo ali ao canto superior esquerdo do pé esquerdo. Oh, no, tudo muito bem, tem 20 anos, está a evoluir. Levanta a cabeça. O William Gomes tem que atacar o segundo posto. O Rodrigo Moura tem que ter um papel ativo neste lance. Esta bola aqui, reparem, o William Gomes só agora, só quando o Samu ganha à frente ao central, ou seja, ele não se acreditou que o Samu ia ganhar à frente ao central, só aí é que começou a correr a pique, reparem. Reparem na mudança do William. O William vai a correr a trota, e depois aqui é que inicia o pique. Está mal. Está mal. Quando esta bola sai para o Samu, aqui, ele já tem que ir a pique. Tem que ir a pique e tem que se manter em linha de jogo. Porque tinha ali espaço no segundo posto. Aqui outra jogada muito bem trabalhada aos 19 minutos do Futebol Clube do Porto. A bola entra no Francisco Moura. Como eu já vos disse, as equipas que tentam fechar o Varela e jogar em 4-4-2 ou 4-2-2-2 deixam este espaço na largura para os laterais do Porto poderem construir à vontade, ou para outros jogadores, ou seja, se o lateral se projetar na frente e o PP recuar, que foi o que aconteceu na segunda parte, há muito mais caos e normalmente os extremos que são bons de bola conseguem construir com mais facilidade que os laterais. Mas aqui neste caso o Samu fez mais um movimento de ruptura. Reparem bem na largura defensiva do Tondela, muito largo no campo, não estava compacto. O Samu aproveitou esse espaço, fez o movimento de ruptura e a bola ficou ali outra vez à mercê e quase que chega ao golo. O Samu é um avançado que de facto dá muito ao Futebol Clube do Porto, independentemente do jogo, do papel associativo que tem ou não, por vezes. O Porto, mais uma vez, a ser igual a si próprio, no 5-4-1, mas aqui é o momento que eu acho que o Farioli cascou na equipa e bem, porque reparem, este momento aqui não caracteriza a equipa do Porto este ano, ou seja, a equipa do Porto meio que está a tentar saltar na pressão, mas é uma pressão meio com os olhos, meio que a passo, meio que não à velocidade máxima. Isso dá ao jogador de Tondela espaço para construir, espaço para ver o jogo, espaço para pensar, mete a bola na ruptura, o jogador adversário do Tondela, o Maranhão, mata a bola no peito, joga com facilidade e aí o Félix consegue ainda encontrar o ponta de lança que cria ali um lance perigoso, na minha opinião, desnecessário. Mas reparem, aos 29 minutos já temos o Kivior e o Benarek instalados no meio campo do futebol do Tondela e já bem para lá do meio campo, e é a partir daqui que eu digo que há a mão do treinador. Porque reparem, não é que no início do jogo não tivesse havido, que vocês viram coisas que eu até sobressei do treinador, mas reparem agora quantos homens entre linhas o Porto já tem. Tem o Frouto, o Samu, o Moura, o próprio Francisco Moura, o PP, e depois estavam a recorrer aos cruzamentos antecipados, e bem, porque nós vimos que no jogo contra o Gil Vicente os jogadores do Tondela têm esta dificuldade a atacar as bolas de cabeça, principalmente os médios centro, dentro da grande área têm esta dificuldade. Aqui está a razão pela qual eu digo que o William Gomes tem que ser titular, porque reparem, ele faz um movimento. Ele aqui tem dois tipos de movimento para fazer. Para dentro, para puxar para o pé esquerdo, ou para fora, para o pé direito. E ele puxa para fora para o pé direito e arma o remate com uma explosão que vai lembrar o Hulk. Vai lembrar o Hulk, sem tanta pujança física, mas o tipo de movimentos faz lembrar o Hulk. Capacidade de explosão, puxar para o pé esquerdo, pé direito, remate explosivo, capacidade de decidir jogos. Aqui o Alberto vinha da direita para a esquerda e veio sempre para causar este caos ofensivo. Quem fez este passo para vocês perceberem foi o Kivior e quem, reparem, e tudo muito bem feito, até chegarem outra vez ao momento de estar dentro da área. Aqui falta mais jogadores, falta mais definição, falta mais treino, na minha opinião. Porque tudo o resto do Porto está perfeito. Agora, reparem, olhem outra vez, aos 32 minutos o Porto já estava outra vez a projetar os centrais para lá do meio campo, os jogadores todos metidos dentro da organização defensiva do Tondela. Isto vai criar sempre perigo, vai criar sempre dificuldades. Reparem a velocidade que o Samu veio aqui batalhar, ganhar a bola, sempre na batalha. O Frouto outra vez no duelo, na batalha, ou seja, isto é o que caracteriza e são as matrizes do futebol do Farioli. O Frouto ganha uma vez ali atrás, ou seja, foi ajudar o Samu, ganhou os duelos. Aqui ganha duelo contra dois, fica com a bola por sorte com o ressalto vai sobrar para o Samu, que sobra para o William, e é aqui que eu vos digo.
Reparem, estão 4 jogadores do Porto dentro da grande área. Isto faz com que o Porto, mesmo que tenha definido mal, como foi aqui o caso do William, a bola acaba por sobrar, acaba por haver ressaltos e a bola acaba por ficar para um jogador do Porto que aparentemente parece sorte. Mas se os jogadores não estivessem lá de primeira mão, isto nunca tinha acontecido. Ou seja, muitas vezes os ressaltos parecem ser fortuitos, mas ou é da entrega que o jogador vai ao lance, ou muitas vezes é do posicionamento dos próprios jogadores da equipa. E reparem, o Porto acabou a primeira parte, já antes de ir para o intervalo, completamente projetado, completamente com as linhas todas subidas, e é isto que eu senti, que o Porto paulatinamente foi subindo a sua linha defensiva, foi subindo as suas linhas, porque sentiu que precisava de o fazer para criar mais perigo na linha do Tondela, uma equipa que se limitava a defender. Aqui a fechar a primeira parte, dar uma nota positiva, mais uma vez ao irmão do Félix, porque é um excelente batedor de bolas paradas. Eu quando vi esta bola só disse assim, ui, que bola redonda, esta leva perigo. E pronto, o jogador Tondela acabou por cometer falta 2 vezes, faz falta aqui ao Frault e depois faz falta ao Francisco Moura, ou seja, foram 2 faltas cometidas, nada a dizer, lance ilegal, mas uma bola muito bem batida pelo Félix. Aqui, kick-off, mais uma vez o Godinho muito bem, o Lino, e reparem bem, o Porto saiu em construção e conseguiu se instalar logo todo outra vez em bloco adversário, está todo metido entre linhas, e reparem, estas movimentações muito mais ativas, muito mais dinâmicas na segunda parte, levaram com que o Porto encontrasse espaços com mais eficácia e que não demorasse tanto a circular a bola. Eu notei o Porto, reparem aqui, o Porto aos 45-36 passou do central para o lado direito, a bola entrou no William, entra logo no central para rodar para o lado esquerdo, e isto foi o que eu vos disse, que passava por uma das soluções para encontrar espaços. Na mesma posse de bola, o Porto tinha que variar flanco sem perder a bola e o mais rápido possível. Para quê? Para aumentar a largura defensiva adversária e para haverem mais espaços entre linhas, e entre central-lateral, entre médio-médio, etc. Estas distâncias, vejam aqui o cursor do meu rato, estas distâncias aqui, certo? O Porto vai à direita, rola para trás, esta distância vai aumentando. Porquê? Porque eles têm que rodar para baixo, eles têm que rodar para baixo, eles têm que rodar para baixo, vai ter que rodar para cima, eles têm que rodar para cima, e às vezes uma descoordenação de um jogador basta para o Porto encontrar o Rodrigo Moura no sítio para fazer golo. Reparem aqui nesta troca, nesta permuta de posições. Eu acho que é isto que o Porto tem que fazer com mais veemência e com mais frequência no seu jogo, e ainda mais permutas. Ou seja, o Francisco Moura foi fazer o movimento de ruptura, o PP foi aproveitar o espaço do Francisco Moura, isto já é utilizado muito também desde o início do Futebol Clube do Porto. O PP muito bem encontrou passe e entregou no Francisco Moura, que depois ele acaba por decidir mal, até tem ali o Frault, quase que sem ninguém a marcá-lo, e ele acaba por decidir mal, o passe sai-lhe mal. Mas é nesse momento que eu acho que o Porto anda a pecar, mas é mais os jogadores também, porque os jogadores podem decidir melhor nestes lances e não decidem lá muito bem. Mais uma vez o PP, reparem, vocês lembrem-se como é que o Porto ataca com bola, 2-3-2-3, ou seja, os centrais, o Varela e os laterais, os 2 médios centro, o ponta e os extremos. Reparem aqui, o Porto está 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5, certo, malta? Vemos um Alberto completamente por dentro, o Frault na linha do Alberto. O Porto alterou completamente a maneira de jogar. O PP baixou, temos o PP baixo, temos o Alberto completamente por dentro e temos o Frault por fora. Ou seja, vemos muito mais trocas, vemos muito mais permutas ofensivas e vemos muito mais tentativa do Porto encontrar espaço, que por acaso levou mesmo o Porto a encontrar espaço. Aqui, muito mal jogado pelo Samu. O Samu vê o Moura pode atacar esta bola e ele no início vai tentar atacar a bola. Só depois é que reconhece que está errado e faz o movimento contrário. Mas o Samu aqui não pode levar este jogador 4 para a equação. Tem que o tirar da equação. E o Samu aqui, antes da bola sair do PP, o Samu o que tem que fazer é o movimento contrário deste espaço. Tem que arrastar o jogador 4. Tem que fazer uma diagonal para aqui para dentro, certo? E aí arrastando o jogador 4, tirando o 4 da equação, era muito mais fácil e ele fez o movimento de aproximação à bola ao início, certo? São estes pequenos detalhes que às vezes definem os jogos. Mais uma vez o Porto a recorrer ao cruzamento antecipado como forma de encontrar a baliza. Por acaso os cruzamentos nunca encontraram
grande perigo. O William, lá está, eu gosto cada vez mais do William. É um jogador que vai para cima, tem um para um, remata, mas cada vez mais percebe o jogo, cada vez mais entende. Olha, eles estão aqui, quatro jogadores, vão meter a bola no Varela que está de frente e está com espaço, e pode ser que ele encontre ainda um espaço melhor para conseguirmos encontrar o golo. Não quer ser sempre o protagonista, não necessita de brilhar sempre. A equipa está em primeiro. E eu gosto muito de jogadores que desequilibram e têm este tipo de pensamento. Outra coisa, outro ponto positivo. 46 minutos de jogo, o Porto, reparem bem, o William Gomes ia cruzar a bola, estavam 4 jogadores do Porto dentro da grande área adversária. Isso não é normal, o Porto não costuma meter tanta presença dentro da grande área adversária. Isso quer dizer o quê? Que o Fariel entrou com tudo na segunda parte e quis, através do posicionamento das peças de xadrez, estarem tão presentes próximas da baliza adversária que fossem encontrar o golo com mais facilidade. Através da bola parada, com o Rodrigo Moura, lá está agora sem Gabri Veiga, com o Rodrigo Moura, que também é um excelente batedor de bolas paradas. A bola encontrou o Kibier, que depois encontrou o Samu, que parece que é aquele rapaz que nunca desiste, está lá em todas. Ele bate com a cabeça, bate com os pés, mas a bola acaba-lhe por entrar e ele está lá em todas. E esta raça, esta maneira de festejar um golo, para mim é de GOAT. É de uma pessoa que merece todo o sucesso que tem na vida e é de uma pessoa que sente o clube como as pessoas que de facto o vivem todos os dias. Merece todo o dinheiro que recebe e é um jogador esforçado e Deus queira que ele tenha o maior sucesso na vida. Aqui é um lance característico de Farioli, já nem vale a pena estar sempre a bater nisto. Muita veemência na pressão, muita aceleração na pressão, muita intensidade na pressão. Não é pressionar só para tentar, não, é mesmo para roubar a bola, entendem? Esta própria ação do William aí ter com os adeptos para pegar na camisola que tinha o nome dele demonstra muito que o William também parece ser um rapaz humilde e ligado às causas do clube, o que eu acho espetacular. Aqui voltamos à estrutura normal do Porto para vocês verem a diferença do caos criado pelo Farioli no início da segunda parte, que foi o suficiente para chegar a 2 golos em 5 minutos. Ok? Agora, o que nós temos que ver aqui é o Porto voltou à sua estrutura rígida e isto para mim é perfeito. O Porto teve a capacidade de descansar com bola, tem a capacidade de se sentir confortável com uma estrutura rígida defensiva e eu acho que é isto que tem que começar a alterar, é ter outras estruturas que criem o caos, certo? Que é para depois criar uma vantagem no jogo e voltarmos à nossa estrutura rígida, que é onde a equipa se sente completamente segura e confortável, que é o tal 2-3-2-3. E é este equilíbrio que o Farioli tem que encontrar. Eu, a partir daqui, nem tirei muitos destaques, porque basicamente é o Porto a descansar com bola e a passar a bola entre os colegas. O próprio Cristiano Bacci, depois do gol do Porto, o segundo, tirou logo o central porque estava com risco de levar o quinto amarelo e de ficar castigado para o próximo jogo da Liga. E os próximos jogos do Tondela serão contra o Nacional na Choupana, contra o Casa Pia e contra o Arouca. E estes últimos dois adversários mencionados são adversários que estão próximos de lugares da tabela do Tondela, por isso serão jogos de facto muito importantes. Reparem aqui aos 76 minutos o Porto continuava a ser igual a si próprio, a pressionar alto com o Borja Sainas, a condicionar muito a saída dos adversários. O Porto, isto faz sempre o jogo todo. Uma das características que é engraçada do Frolt é que ele primeiro quando corre parece que salta e outra das coisas, ele quando está a conduzir a bola parece que adianta a bola de maneira que vai perder a bola, que não vai chegar lá mais, e isso parece que atrai os adversários, parece que os adversários pensam, eu vou conseguir, ele adiantou demais, e ele dá um salto e usa o pé esquerdo e consegue depois antecipar-se à jogada e criar estes espaços. Reparem, o lateral e ele faz isto muitas vezes, eu não sei porque é que ele faz isto, se é tipo à sorte, se é uma cena, é uma coisa que ele sente. Ele adianta a bola de tal maneira que os jogadores adversários ficam na ideia que ele já não consegue jogá-la. Ele estica-se todo, reparem, ele esticou-se todo com o pé direito e a bola entrou no Alberto quase como por magia. Ele está ali a pé, nem caiu. É um príncipe este rapaz, eu não sei explicar, é mesmo um excelente jogador. E pronto, o Porto aqui, a partir daqui, lá está, foi descansar com bola. E eu gostei mais de ver. Agora, o Tondela também é uma equipa que nunca quer a bola, certo? Não dá para tirar muitas ilações disso. Mas eu quero que o Porto tenha mais controle dos resultados assim. Prefiro do que quando baixa para 5-4-1 e dá a bola aos adversários. A equipa tendo a bola, os adversários nunca conseguem criar nada. Portanto, foi mais uma vitória na 13ª jornada do Porto, um dos melhores arranques de sempre, só 1939-1940 é que teve melhor pontuação, ou seja, que foi tudo vitórias.
Dar os parabéns aos atletas envolvidos, dar os parabéns a todos os elementos da equipa técnica, não só o Farioli, todos, inclusive os adjuntos. O Lúcio Gonzalez está a fazer um papel espetacular na união do balneário e tudo mais. Todos os elementos que estão a ter um papel ativo, inclusive a fisioterapia, etc. Os médicos, toda a gente, estão a fazer um papel espetacular e estão a ter um papel muito importante na possível conquista do campeonato deste ano. É continuarem a trabalhar assim, de certeza que vão conseguirem alcançar muitos títulos em Portugal e não só. Agora, para concluir o vídeo, amanhã, pessoal, temos um vídeo de surpresa. Estão de volta os vídeos de scouting, estão de volta os vídeos de visão de jogo e vamos analisar o jogador russo, o médio centro criativo, Batrakov. Para quem ainda não viu, tem no meu Twitter o player report do jogador e no meu site também profissional. Deem uma vista de olhos e amanhã já vão ver como é que o jogador joga, quais é que são os seus pontos fortes, o que é que ele tem que desenvolver mais e se ele vai chegar a um nível de elite, se não, o que é que pode acontecer para isso acontecer ou não. E basicamente é isso, fiquem atentos, deem like, subscrevam, passem também no Twitch ao final do dia e à noite. E é isso, pessoal, um grande abraço e fiquem bem. Fui!